Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre experiências, estímulos, e dar um exemplo aqui, como eu sempre dou, da minha vida e da minha relação com os meus filhos, e que eu acho que pode exemplificar um pouco do que eu quero demonstrar. Aqui perto de casa, tive a sorte, na verdade, de me mudar para um condomínio onde no entorno tem um laguinho, quase como se fosse um parque mediano, assim, com um laguinho, tem uma pista de skate, tem a ciclovia, tem 2 praças em frente ao condomínio, e é muito bacana porque são opções de lazer que dá para ir a pé, abertas na natureza. Eu sou muito fã de fazer atividades fora e ter o contato direto com a natureza, e eu tento incentivar e estimular meus filhos a gostarem, né, desse contato. Depois de contextualizar, vamos por exemplo, a minha filha começou a aprender de bike dentro do condomínio, dando voltas mesmo. Foi muito rápido, coisa de 2 dias ela já estava andando bem até. E a gente resolveu andar de bike juntos. E eu esqueci de contar, a gente acabou descobrindo uma trilha improvisada que criaram no espaço público, num terreno sem uso, e acabaram criando uma trilha para mountain bike, bem amador, assim, bem rústica, com mato do lado, pouco sinalizada, mas divertida, pequena, mas interessante para brincar. A ideia inicial é que ela tivesse uma experiência saindo de dentro do condomínio pela primeira vez, e no fim ela acabou tendo pelo menos 4 experiências diferentes. Uma experiência andando de bike na calçada, andando na ciclovia, andando na pista de skate e andando na trilha de terra. Imagine, em um único dia ela teve essas 4 experiências com 4 terrenos diferentes, experimentando o peso da bike, o peso do próprio corpo, o esforço que ela tem que fazer para pedalar, que é diferente, compreendendo o ambiente, tentando compreender como que é o andar de bike em ambientes mais acidentados, mais íngremes, mais lisos, ou seja, uma pista mais adequada para alta velocidade. E é interessante porque as experiências são completamente diferentes. Depois, conversando com ela, acho que ela percebeu de fato que o andar de bike era muito mais do que ação mecânica de pedalar, né? De colocar um pé do lado do outro e deixar que a bike a leve. De novo, essa relação com os sentidos, que é muito bacana, né? E mesmo a percepção de peso, de equilíbrio na bike, andando numa pista, andando numa trilha, andando numa calçada que tem buraco, que tem poste, são diferentes, né? Essa percepção de equilíbrio numa curva, que você tem que fazer um contrapeso do corpo na bike para você não cair, coisa que você não experimenta necessariamente andando numa linha reta numa ciclovia. E coisa que ela experimentou, né? O esforço que você vai, às vezes, para passar numa pequena lombadinha de uma trilha de terra, onde o terreno é acidentado e você tem que ficar ali controlando com o guidão, coisa que ela também nunca tinha experimentado. É difícil, eu entendo, é muito difícil, às vezes um pouco desanimador, e deu para perceber, às vezes, em alguns momentos no rosto, que ela ficava ali meio ansiosa, né? Às vezes até com uma certa raiva de mais parar do que andar, né? Isso eu entendo que causa uma certa frustração, mas ao mesmo tempo, com o jeito certo, com o incentivo certo, explicando, né, o porquê disso e o porquê da necessidade de entender isso, a criança consegue compreender e interiorizar a necessidade de se esforçar para se manter ali de pé e em movimento, né? Porque essa que é a questão, né? Como você se mantém o mais tempo possível em cima da bike, em movimento, independente do terreno que você está andando. Então, para cada um deles tem que ter uma consciência corporal, consciência de equilíbrio, e o mesmo vale para a pista de skate, que já tinha algumas rampas. São experiências bem diferentes, que fazem sentido, que geram uma adrenalina gostosa. Pode gerar também uma ansiedade, uma frustração, mas a gente, como pais, a gente tem que saber incentivar com que eles enfrentem isso, sim. Não só por eles, mas é uma forma de
usar essa experiência para projetos futuros, para atividades futuras. Isso demonstra como a gente de fato tem que se deslocar e sair da nossa zona de conforto, sim, e ensiná-los que é saudável, faz muito bem, mesmo sendo desafiador, mesmo dando medo de vez em quando. Eu gosto desse exemplo porque só depois eu fui me dar conta quantas experiências a gente conseguiu passar em um intervalo curto de tempo, em algumas horas, e você percebe que com o tempo a criança vai se sentindo muito mais confortável, né? Uma coisa que era um desafio enorme, frustrante, com o tempo ela vai levando com muita leveza e aí vai fazendo as suas escolhas. Por exemplo, a Isadora, ela de fato ela não curtiu, a princípio, a trilha de terra. Talvez realmente não é para ela aquilo. E tudo bem, eu acho que não é obrigar a fazer porque tem que fazer. Não, é também se permitir experimentar. Se permitir não aceitar, não querer fazer algo, mas com uma consciência do porquê e ter uma escolha de fato que foi baseada numa experiência prévia, né? E não num olhar distante, né? Um olhar de fora com uma decisão que foi baseada numa percepção somente. Então acho que isso não é perigoso, mas acho que incentivar as tomadas de decisões da criança, que ela vai reverberar para quando adulto, somente nessa percepção, sem uma experiência, ou algo que se aproxime muito próximo dessa experiência, se não for possível tê-la, não acho uma boa estratégia, não acho que é saudável. Enquanto a gente puder, de fato, permitir e possibilitar que eles experimentem pelo menos uma vez algo que inicialmente eles não teriam contato, é uma boa forma da gente ensinar a enfrentar os desafios, a enfrentar os medos, a lidar com uma ansiedade ou com a frustração de não conseguir na primeira vez. Acho que isso faz muito bem e é muito saudável e é o que eu tento no dia a dia imputar, né? Assim, com pequenos incômodos, com pequenas provocações, que realmente é confortável, né? De a gente fazer aquilo que a gente já conhece, de fazer aquilo que a gente sabe que já vai dar certo, que a gente sabe que a gente gosta. O que eu acho interessante, o que eu acho legal, é a gente mostrar para a criança que certamente vão ter coisas que ela gosta, mas que ela ainda não sabe. E às vezes ela deixa de ter experiências maravilhosas por conta de uma impressão, por conta de uma suposição e às vezes por conta da opinião dos outros. Meu filho, ambos na verdade, né? Tanto a Isa quanto o Theo, às vezes eles vêm com esse comentário: eu não vou fazer porque a Isadora não gostou. Não, mas a Isadora não gostou, mas significa que você não vai gostar também? Por quê? E na criança isso é muito comum, claro. É baseado na imitação e na referência de quem ela tem como alguém de opinião forte ou que tem uma ideia que ela leva como verdade. A opinião dos outros é só uma opinião, não é necessariamente uma verdade. Eu acho que nem a nossa opinião teria que ser levada como verdade. A nossa opinião como pai. A gente pode sugerir e incentivar a criança a experimentar e tirar suas conclusões. E depois a gente conversar sobre isso. Isso é uma atitude que eu acho interessante e que, de novo, só vai trazer benefícios para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, vai torná-lo um adulto muito mais consciente das suas opiniões, das suas ideias e não vai se deixar levar pela ideia dos outros, né? Acho que isso é uma coisa para a gente refletir. O que vocês acham? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.